Ei, gente, tudo bem? Bem-vindos a mais uma edição do podcast do Influência aí. Meu nome é Bia, esse é o Caio, Sofia, e hoje a gente está entrevistando a aluna da terceira série, Ana Luísa, que teve várias aprovações muito boas. Bom, antes de tudo, muito obrigada, Ana, por separar um pouco do seu tempo para conversar com a gente. Muito obrigada pela oportunidade. É um prazer conhecer vocês, que eu só vejo no corredor. É muito bom ter essa oportunidade de falar um pouco de mim. Eu sou aluna da terceira série A, como a Bia falou, e esse ano tem sido bem desafiador, mas eu tô colhendo os frutos aos pouquinhos. Ano passado eu passei na Multivix Terra, e no meio desse ano eu passei na UVV em 14º lugar e na EMESCAM. Aí a minha vida é bem baseada. Eu vou muito na igreja, assim. É uma coisa bastante importante na minha vida. Eu tenho certeza de que eu já ia ter surtado se eu não tivesse esse apoio de outras áreas da minha vida. E pode começar a fazer pergunta aí, galera. Assim, conta pra gente um pouco, como foi a sua reação quando você viu, assim, seu nome na lista de aprovados, assim? É muito bom, porque é uma coisa do... Tipo, eu me esforço muito, tem muito tempo, sabe? Eu sou esforçada, dedicada com o estudo, acho que desde sempre, mas assim, no 6º ano eu já tinha uma noção de tipo, nossa, eu vou ver isso e eu tenho que aprender isso agora para mais para frente eu não precisar ter esse esforço de aprender tudo em um ano. Então, é bom ver colher os frutos de todo o esforço, trabalho e dedicação que você tem, sabe? E aí, nossa, a da Multivix eu fui meio assim, né? Eu falei, vou aproveitar, né, que tá abrindo campus novo, que não vai ter prova discursiva de biologia e química, que eu já tinha me ferrado na UVV e na MESCAM por causa disso, do meio do ano passado. E aí, eu fui lá e passei. Aí eu fiquei tipo, então tá, né? Fazer o quê, né? Aí eu fiquei muito feliz e eu fiquei tipo, meu Deus, eu passei. Que doideira. Aí, no meio desse ano, eu fiz a UVV e a MESCAM. E aí, acabei passando, assim, tipo... Eu queria muito. E eu já esperava, pelo menos a da UVV, eu já esperava. Porque eu acertei 50 na primeira fase. Então, se eu não passasse, ia ser meio Quanto? estranho. 60. Mas eu falei, vai que, né? Eu fui muito ruim na discursiva, não sei. Mas aí veio o 14º e eu fiquei, tipo... Que tudo! Adorei. Aí eu fiquei muito feliz. E na EMESCAM eu fui de segunda chamada, mas eu sabia, tipo assim, não sabia, né? Porque, né, nunca se sabe. Mas eu tava dentro da nota de corte lá estipulada pelas pessoas, assim, que eu tava acompanhando no Instagram, que falavam essas coisas de nota de corte. Então, mas foi muito bom, tipo, eu saí da prova meio desnorteada, que você sai da prova, você não sabe seu nome, você não sabe somar 2 mais 2, aí você torce pelo melhor. Aí quando sai o gabarito, que aí vem ou a tristeza ou a alegria, entendeu? Então, agora para nossa próxima pergunta, dá uma dica pra gente aqui que ainda não chegou na terceira série. Como que era a sua rotina de estudo no primeiro e no segundo ano do ensino médio? Como que você estudava para se preparar e não ter que aprender tudo em um ano só? Nossa, foi uma loucura, porque eu fiz high school também, que é o programa de dupla diplomação que a São Domingos oferece. Então, além das 2 dobras de segunda e quarta, eu ficava terça e quinta na escola até 5h40, todos os dias. E aí, como eu moro longe, eu moro em Vila Velha, eu era a última a ser deixada da rota, então eu chegava em casa todo dia às 7 da noite. Aí eu tinha que estudar ainda para as provas, tinha que estudar para tudo. Aí foi bem puxado, assim. Mas foi bom porque me criou disciplina. Então, por exemplo, em questão de carga horária, esse ano é muito mais tranquilo para mim do que ano passado ou o primeiro ano, que tinha 4 dobras. Aí também tinha muito volume de dever do high school e da escola, e tinha prova. Prova da Kátia, gente. Fazer high school e prova da Kátia não dá, não. É puxado. Mas foi bom, me ajudou a crescer, assim, e ter disciplina, né, pra fazer as coisas. Só que aí no final do segundo ano eu dei uma surtada, porque eu ia dormir, tipo, eu parava de estudar, era o quê? 11 horas. Aí chegou outubro, novembro, eu estava uma pedra, entendeu? Eu nem fiz o Enem muito bem, assim, porque eu tava muito cansada. Mas valeu a pena no final. Aí eu descansei bem durante as férias e vou ter renovado pro terceiro. E tamo aí, né? Mas foi muito
a minha rotina de estudo era fazer o dever que o professor passava no dia e entregar e fazer essas coisas. E quando chegava próximo das provas, eu ia estudar a prova. Aí não era muito coisa. E como eu aprendo muito explicando para as outras pessoas, coitada da minha mãe, que foi minha cobaia, entendeu? Ela sabe toda a história a história do Luiz Antônio, ela sabe inteira, porque eu contei para ela para estudar para prova. A coisa da Fabiana também, eu estudava, aí eu fazia os áudios com as histórias. Então, assim, minha mãe sofreu, coitada, porque ela ouviu toda a matéria. Mas era um jeito de eu aprender para a prova. E no final dava certo, então, para mim tá valendo. Eu faço as mesmas coisas com meus pais, assim. Ontem eu tava estudando História e Literatura com ele. E assim, ao longo do ensino médio, qual que foi a matéria mais difícil? E como é que você fez pra superar ela, aprender e conseguir esses resultados? A química do segundo ano foi a parte mais difícil. Assim, falavam, né, da Kátia, eu falava, nossa, será que eu vou conseguir? Aí eu olhava, assim, a média da prova era 4, aí eu ficava, tipo, misericórdia. Mas assim, no final deu certo, é só, assim, foi a minha pior matéria no boletim do segundo ano, mas foi bom, assim, meu resultado. E... Ai, gente, era sentar a bunda na cadeira, fazer todos os exercícios que ela passava, sabendo que ia ser 10 vezes mais difícil na prova, porque ela é assim, ela faz a lista com um exercício e cobra mais difícil. Mas, tá bom, né? Aí você, gente, é prestar atenção na aula, assim. Mas, nossa, teve muitas matérias muito difíceis. O primeiro ano, o final do primeiro ano com o Thiago, é um terror. É uma matéria difícil, não gosto não. Mas, assim, a gente se mata de estudar pra passar, né, galera? Quando você estudava mais sozinho, com cursinho, com os amigos? O que funcionava melhor pra você? Eu sempre estudei sozinha, assim, eu falo da minha mãe, né, que ela me ajudava, ela ouvia o que eu tava falando, mas eu sempre estudei sozinha, porque eu sou filha única, então eu não tinha muita coisa de amigos, e como eu estudava à noite, né, não tinha nem como. E cursinho eu comecei esse ano só, porque, né, a gente vai dando umas aparadas ali, umas aparadas aqui, aí eu vi a necessidade de um cursinho pra ter mais estudo, sabe? Mas até o ano passado eu não fazia nada de cursinho, não. Então, muita gente coloca muito terror pra abrir muita coisa pra estudar. Fala que no terceiro ano não vai ter vida, não vai ter nada. Então, você teve que deixar de lado alguma atividade que você gostava, alguma coisa que você fazia no seu dia a dia pra estudar, ou sempre foi assim, nunca conseguiu fazer muita coisa? Por causa dos estudos, né? Eu nunca fiz muita coisa. Esse ano eu tô tentando conciliar melhor, mas assim, eu já tô vendo que meu sono já tá sendo prejudicado, coitado. Mas de resto, assim, eu sempre tento ir na igreja toda semana. Eu faço academia, essas coisas assim, pra não surtar, entendeu? Pra acalmar, né? Pra acalmar, porque eu acho que se eu só estudasse, não ia rolar, não. Aí eu sou engajada também, eu sou da diretoria da minha UPA local, que é o grupo de adolescentes lá da igreja. Eu sou vice-presidente. E da federação de UPAs, que eu sou da presbiteriana. Aí tem toda uma organização, e aí cada cidade tem o conjunto das igrejas, do grupo de jovens. E aí eu sou da cidade de Vitória. Mas, nossa, tá sendo bênção, assim, eu acho muito bom. Eu comecei a namorar esse ano, eu não achei que eu ia conseguir, assim, não esperava, né, no caso. Mas a gente vai dar certo, gente. Então dá pra conciliar tudo, dá pra fazer um equilíbrio. Assim, eu tô Na medida do possível. na medida do possível, porque eu só vejo, por exemplo, meu namorado domingo, gente. Mas assim, tá tudo certo. Mas dá pra conciliar, e eu acho que se você só focar no estudo, você surta em abril e não consegue render, sabe? Então é sempre bom você pegar, tipo, ter disciplina, estudar todos os dias, mas ter um momento com a sua família, ter um momento de descanso, ter um momento pra você ir na academia, por exemplo, porque você vai ficar 4 horas, 6 horas, 7 horas. Enfim, o Enem é de 1 às 7 da noite. É muito tempo sentado na cadeira. Se você não tiver um mínimo de condicionamento físico, você não vai conseguir fazer a prova bem, sabe? Psicológico Então, também, né? Psicológico também.
Continuando um pouco nesse ritmo, como é que você conseguiu organizar seu tempo entre descansar, estudar e ir à escola? Meu descanso, eu não descanso muito ao longo da semana. Eu paro todo dia de estudar às 10. Aí agora, nesse fim de ano, tô vendo se eu consigo até 10h30. Mas eu tô vendo ainda. Mas eu não descanso muito ao longo da semana. Mas chega fim de semana, eu, estudo só de manhã, no sábado. Aí domingo, eu não estudo. Se eu estudar, eu vou estudar só um negocinho, assim, 1 horinha. Eu pego o fim de semana pra focar em descanso mais do que estudo. Mas eu também. Gente, é porque o terceiro quase toda semana tem simulado. Aí também não dá pra. Aí eu estudo, mas não tanto no fim de semana pra tentar dar uma recuperada pra próxima semana, sabe? E assim, de tudo que você faz, prestar atenção na aula, ensinar pra sua mãe, revisando, fazer exercício, o que que você acha que faz mais diferença, que te levou onde você tá agora, nas aprovações? Ah, prestar atenção na aula. É, né? Eu vejo assim que o tempo que eu tô gastando ali, que eu tô prestando atenção, é menos tempo em casa pra eu tentar entender a matéria. Então, em casa, eu chego e faço o exercício da matéria que eu já entendi. Então, facilita na hora, sabe? Mas, sei lá, acho que é isso. Prestar atenção na aula é o principal. Se você pudesse voltar no tempo, o que você faria diferente em relação aos seus estudos, suas rotinas? Eu acho que eu tentaria, no primeiro e no segundo, ter vivido um cadinho mais. Mas, assim, com responsabilidade também, sabendo que eu... Mas, assim, eu sinto que eu me abdiquei muito no primeiro e no segundo, por conta da carga horária. E aí chegou no terceiro e eu não... Aí que eu tinha que abdicar mesmo e eu já tinha abdicado de tudo, sabe? Mas... não sei. Acho que nada, assim. Dedicou coisa. tudo ao estudo, né? Hã? Dedicou quase tudo ao estudo. Sim. Tá, se fosse pra você dar uma dica essencial, alguma coisa não tão óbvia assim, não, estudem muito, uma coisa que você acha essencial pra gente do primeiro ano ou até pro segundo ano, qual seria? Uma dica, assim, essencial que não tem como passar. Eu acho que tentar aprender agora. Eu acho que é o máximo que eu consigo falar. Se você aprende agora, por exemplo, o primeiro ano inteiro foi dado em 1 mês pela Fabiana. Então, assim, se você não sabe o mínimo ali do primeiro ano, você se perde um pouco. O Everaldo também. Dá 1 mês de aula em 2 aulas no máximo, em 1 semana. Então, se você não tem uma noção ali do que já tem, do que você já aprendeu, você se perde. Assim, pelo menos. Difícil pegar o ritmo de novo, difícil né? pegar o Tem ritmo. que ter uma noção. A SD vem se destacando ano após ano no resultado do Enem em vestibulares. Recentemente saiu o resultado do Enem, você viu? A eu SD conseguiu ficar em segundo lugar no Espírito Santo. A gente que é do primeiro ano é um baita orgulho. Como é que é pra você estar no terceiro ano recebendo essa notícia? É muito bom saber que eu tô num lugar que vai me preparar de verdade pro vestibular, sabe? Eu estudo lá desde o 8º ano. E aí, eu saí da minha escola antiga justamente porque meu pai falou assim, nossa, você tem mais potencial de fazer mais, sabe? Você tem potencial de ser muito melhor do que você tá fazendo agora. E aí, ele me colocou na São Domingos justamente por isso, porque era uma escola difícil. E aí, saber que essa dificuldade que eles colocam agora traz recompensa no futuro é muito bom. É reconfortante, sabe? Sim. Obrigada pela resposta, Ana. Gente, foi isso. A gente vai ficar por aqui mesmo. Obrigada. Continuem acompanhando os podcasts de Influencia aí. Obrigada por dar essa entrevista. Foi ótimo. Então é isso. Continuem acompanhando.